Tudo bem, gente? Boa noite, graça e paz a todos. Hoje nós vamos lá para João, gente, capítulo de número 11. Eu quero ler alguns versículos aqui. Eu espero, queridos, do fundo do meu coração, tem sido o nosso desejo, a cada ministração, a cada dia, que de alguma forma a gente possa ser útil na vida de vocês. Esse é um desejo nosso mesmo do fundo do coração. Conversando com alguns homens mais experientes do que eu, eles falam, não aguenta firme que é a crise da meia-idade, tá bom? Às vezes eu me questiono, gente, se aquilo que estamos comunicando, a nossa vida, o testemunho, tem de alguma forma impactado a vida da igreja. Se vocês estão entendendo, aquilo que tem sido colocado como mensagem, como aquilo que vem do Senhor para nós. Um trabalho árduo, e como homem, às vezes a gente cansa, gente. A gente vai, parece que perdendo esse vigor. E por isso que eu digo que o desejo do meu coração, gente, é que a gente possa continuar sendo útil na vida da igreja. Vocês sabem que não é sobre uma mensagem bonita, uma mensagem bem elaborada. Não sou contra essas coisas, tá? Mas é de fato uma vida, gente, que agrada o Senhor. Mas como eu já disse, alguns homens mais experientes que eu estão dizendo assim, não aguenta, que é a crise da meia-idade, meu amigo. Você está questionando muitas coisas a respeito do que você está fazendo e vivendo, porque você chegou à meia-vida e é assim mesmo, vai passar. E cremos no Senhor que, a Bíblia fala sobre uma multidão de conselheiros, para a gente ter, e creio no Senhor que é Deus quem renova nossas forças e nos dá, a cada dia mais um novo ânimo de vida. Pessoal, nós começamos, se não me falha a memória, uns 2 domingos atrás, acho que é isso mesmo, falamos um pouquinho sobre a Nova Jerusalém, sobre a cidade, que tem alicerces eternos, tentando combater um pouquinho, mostrando as realidades vindouras do céu e, enfim, do próprio reino do Senhor, tentando combater um pouquinho toda essa teologia que a gente chama de antropocentrista, ou seja, em que o homem está no centro. E aí tem várias teologias hoje rodando, o nosso meio. A gente falou um pouquinho sobre teologia híbrida, a teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo, a teologia coach. Ela tem entrado e colocado, às vezes, a gente no meio, mas nós entendemos que o Evangelho ele é cristocêntrico, não antropocêntrico. Ou seja, não é o homem no centro, mas é Cristo no centro. E aí a gente ficou aqui, as minhas mensagens, gente, vocês me perdoam, elas às vezes extrapolam um pouco, estou aprendendo, a ser mais objetivo também, segurar um pouquinho o relógio ali. E talvez a gente achar que um crivo, um ponto de equilíbrio, não é uma coisa tão fácil assim. Porque talvez você tenha pegado carona na última mensagem e dito assim, não, então o que importa é o céu. Eu estou com a cabeça no céu, eu vou para Nova Jerusalém, eu vou ver Jesus voltar, e é isso que importa, tratar a vida terrena como qualquer coisa. Alguns chegando até o ponto de serem irresponsáveis, por exemplo. Então, eu quero aqui hoje agora puxar, tentar achar esse ponto de equilíbrio através dessa mensagem, deixando claro que nós temos sim uma viva expectativa, uma viva esperança, uma alegria com as coisas que hão de vir, com a Nova Jerusalém, com o retorno do Senhor, e o reino milenar, enfim, são tantas coisas dentro dessa questão escatológica, tá bom? Mas não é também para a gente falar assim, como essas coisas hão de vir, então aqui tanto faz. Eu creio que esse é um nível de maturidade que o Senhor quer levar a nós, a igreja. Porque às vezes a gente cai naquela conversa assim, não sei se você já viveu isso, mas a gente às vezes está esperando algo da parte do Senhor para esta vida, e está tudo bem com isso. É isso que eu quero trabalhar um pouco hoje. Mas a gente, às vezes, por lutar 2, 3 vezes, sofrer algumas derrotas, algumas decepções, algumas esperanças adiadas, o coração adoece a tal ponto que a gente fala o seguinte, como cristão, se Deus quiser, se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas o posicionamento cristão que a gente vê nas Sagradas Escrituras não é esse. Deus chamou um povo para estar na brecha, para estar preparado. É um povo que tem que estar pronto para o combate.
a ideia de eu estar buscando uma bênção, ou esperando, tá? Talvez seja melhor ter uma bênção da parte do Senhor, uma realização da parte de Deus. E como igreja eu falo assim, bom, já que eu vou morar no céu mesmo, está tudo bem, aqui pouco me importa, e se Deus quiser, a gente fala essas coisas, né? Que Ele que faça. E a gente fala assim, eu estou esperando em Deus. Mas essa espera, ela é mais uma desistência dentro do nosso coração, como tipo assim, se Ele fizer. E a gente olha para todo o ministério do Espírito Santo, principalmente à luz do Novo Testamento, e o Espírito Santo, ele quer um relacionamento conosco, algo que é bilateral. Então, nós precisamos, como igreja, estar preparada para o combate no seguinte sentido, eu estou buscando algo em Deus, estou buscando um aperfeiçoamento em Deus, uma porta aberta em Deus, está tudo bem, gente. Sabendo que Cristo é o centro, que é por causa da obra redentora dele na cruz do Calvário, coisas foram liberadas sobre a vida da igreja, verdades foram liberadas sobre a vida dos cristãos, que nós precisamos dar passos em direção a isso. Não é simplesmente botar as mãos em posição de receber e esperar a bênção cair do céu. Eu vejo assim, que muitas vezes a gente como cristão, a gente é muito cômodo nesse aspecto. A gente, na verdade, a gente tem uma certa preguiça espiritual até mesmo de orar. A gente, às vezes, é valente para ir atrás de um emprego, para entregar currículo, para bater nas portas, para ver pessoas que nos indicam. É um exemplo, tá, nessa área profissional. Mas a gente não é valente o suficiente para, talvez, dobrar o joelho nos nossos quartos, urrar ali, chorar diante de Deus, colocar essas situações, chamar a família, vir para os cultos de oração, tá aqui, Senhor, me abençoe, assim como o Anderson aqui, foi muito bom, porque ele acaba tocando em assuntos que eu queria já trazer e já me economiza, assim, um baita tempo, então, que foi tratado domingo passado, sobre essa espera do milagre, Deus que pode fazer milagre, Deus que opera na nossa vida, mas eu quero que você entenda que não é uma questão unilateral, gente. É isso que eu acho que o Senhor está nos provocando. Não é uma questão assim, Deus, faz aí, rasga o céu aí e derrama sobre a minha vida aqui. O Senhor coloca disciplinas espirituais, o Senhor quer expectativa, o pessoal tem falado bastante isso aí na célula, nos jovens. Sabe, não é uma coisa assim, faz aí que o problema é teu. Deus espera essa noiva que ela está preparada para o agir do noivo. Ela se coloca em situações, às vezes, de risco. É arriscado, às vezes, gente, você ter combates, assim, frente a frente com o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. E a gente precisa se colocar nesses lugares. Então, o que eu quero aqui hoje é tentar achar um equilíbrio de que, apesar de a gente ter falado das coisas do céu, são realidades que esperamos, são verdades na qual transforma a nossa vida. O evangelho não é esse evangelho de você se sentir bem, mas é um evangelho que traz perdão dos nossos pecados, nos faz uma nova criatura em Cristo. E nós passamos por um processo de santificação, colocando roupas brancas diante do Senhor. Fomos justificados por esse sangue. E, no fim, seremos glorificados junto com o Senhor por ocasião da sua vinda. São fases de um novo nascimento, de um processo de restauração onde nós estávamos caídos. E isso é o centro, isso é imutável, essa é uma coluna central do Evangelho. Mas eu posso, a partir do momento que eu nasci de novo, que eu reconheci o senhorio de Cristo na minha vida, começar a lutar por uma vida melhor, lutar por uma transformação interna, lutar para situações, acho que fica melhor essa frase, se um dia nós reinaremos com Cristo de maneira literal, naquele reino vindouro dele, eu gosto de pensar que o nosso reinado ele não começa quando Jesus voltar, ele começa no dia que nós nascemos de novo. Eu vou aprendendo os processos de Deus, vou aprendendo as verdades das Escrituras, eu vou tomando posicionamentos que a Bíblia diz assim, você pode se posicionar nisso, Júnior. Você pode tomar esses níveis de autoridade, esses níveis de poder por causa do sangue de Jesus. Então, preencha essas lacunas e em mim você vai evoluindo. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. O título da nossa mensagem de hoje é Vida aos Sepulcros. Você sabe que sepulcro é onde se enterra morto. Você pega aquilo que já morreu, tá? Você pega pensando aqui na morte de alguém, você pega o corpo, tá? Que é a parte física, e você joga naquele caixão, aqui na nossa cultura é assim, e que vai para o sepulcro. Mas Deus não vê assim. Você pode me achar um pouquinho doido, tá bom, hoje, mas dentro do sepulcro há vida. Fala assim, Ju, não, que chapação doida é essa? É muito doido isso aqui. Porque Jesus, quando ele olha para os sepulcros, ele não vê morte, ele vê vida.
Junão, mas isso não faz sentido. É isso que eu quero mexer com você hoje. Tanto nesse lado dessa vida que nós estamos vivendo, que essa vida terrena, quanto as coisas que ainda hão de acontecer. Vida aos sepulcros. Eu quero te desafiar aqui hoje a enxergar vida aos sepulcros, enxergar vida em meio à morte. Vamos lá? João capítulo 11 eu pedi para abrir, né? Isso é clássico, tá bom? Lázaro está morto, Lázaro morreu onde defunto de 4 dias, Jesus chega ali em Betânia, né, onde tinham as irmãs ali, Marta, Maria, e o verso 25 do 11 diz assim, ó, preste atenção, a gente passa por esses versículos de maneira desapercebida às vezes. 11:25, então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, eu não sou a ressurreição e a morte, eu não sou a apatia e a morte. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Meus amigos, hoje eu vou mexer um pouquinho com o intelecto de vocês e com a... Junão, isso é coisa de doido. Mas nós vamos construir. Vamos lá. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Jesus está tendo um diálogo aqui com Marta, porque o irmão dela, Lázaro, estava morto. O verso 40 ainda diz assim, Jesus respondeu, a própria Marta, tá bom? Que fala que Lázaro já era um defunto de 4 dias, já cheirava mal. Eu não lhe disse, Marta, que se você cresce, você veria a glória de Deus. Bom, muitos de vocês conhecem a história, Jesus dá uma ordem dentro do sepulcro onde estava Lázaro. Jesus dá uma ordem. E nós vemos aí no verso 43 e 44, Jesus dando essa ordem, né? Lázaro, venha para... E o que aconteceu? Está aí, gente. O morto saiu. Vida aos sepulcros. Vida aos sepulcros. A minha versão aqui diz assim, e o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. E aí Jesus fala, né, desamarrem as faixas e deixem-nos ir. Gente, eu não acredito num idealismo da Bíblia, tá? Essa história foi escrita para mostrar a verdade. Não, eu não acredito nessa coisa. Eu acredito na literalidade da Bíblia. A Bíblia fala que existia uma família, Marta, Maria, Lázaro. Lázaro morreu. Jesus chegou lá 4 dias depois, ele já estava dentro do sepulcro, estava mortinho, cheirando mal. Não tem nenhuma mentira aqui no texto. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Quando Jesus olha, gente, para as situações e para a nossa própria vida, nós vamos chegar lá, tá? Parece papo de doido, mas aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Esse texto aqui é só um prelúdio dessas coisas. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição, a vida, e quem crê em mim jamais morrerá, ele não estava se referindo somente a Lázaro. Ele estava falando de todos os cristãos por todas as eras que existiriam. Quem crê em mim, ainda que morra, esse cara vai ressurgir no último dia. Ele vai ressuscitar de dentre os mortos. O que eu quero te desafiar aqui é aquelas coisas que vão ficando na nossa vida, né, e que a gente fala assim, enterre isso aí, né, isso aí está dentro do sepulcro. Gente, aqui isso aqui você aplica na área que você quiser, tá bom? O chamado que um dia Deus fez e, né, não deu muito certo, não deu muito... Joga no sepulcro. Deus não enxerga a morte dentro do sepulcro, ele enxerga a vida. Jesus, quando olha para as coisas mortas, ele fala assim, eu vou dar vida aos sepulcros. Sabe, o emprego que se fechou a porta, o seu sonho, talvez que você tinha lá, né, na juventude, Jesus dá vida aos sepulcros. Segundo Reis, capítulo 13, por favor, eu quero ler os textos com vocês. Olha só o que acontece aqui, gente. Segundo Reis 13, o verso 20, a partir do 20 a gente pode ler, diz assim, ó. Eliseu morreu e foi para o sepulcro, foi sepultado, tá bom? Morreu. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano, terra de Israel aqui, tá? Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, eles viram um desses bandos e rapidamente jogaram o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. E o que aconteceu dentro da sepultura? Vida aos sepulcros. O texto aqui diz assim, assim que o corpo desse homem morto tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se colocou em pé.
Havia tanta unção na vida desse profeta de Deus, era tanta vida, que mesmo dentro da sepultura, quando esse morto, né, não traz a identidade dele, toca os ossos de Eliseu, ele, puf, rapidamente você volta em pé. Porque Deus, gente, preste atenção nisso. Deus, o Criador de todas as coisas, Ele é a própria vida. Deus não conhece morte. Deus não conhece morte. Deus não conhece derrota. Deus não conhece fracasso. Nós, por causa do pecado, fomos submetidos, como consequência do pecado original. No dia em que comer desse fruto dessa árvore que não é para comer, qual é a sentença que o Senhor deu? Morrerás. Mas, se o pecado entrou por meio de um só homem, que foi Adão, por meio de Jesus Cristo, está vendo como é que é ele centralizado? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, diz Paulo aos Romanos, ele nos deu vida juntamente com esse Cristo. Deus proporcionou algo tão maravilhoso que, apesar da gente experimentar a primeira morte nesse corpo físico, nós já vamos chegar lá, tá? Por ocasião do retorno do Senhor, os mortos em Cristo, eu vou repetir isso, tá? Os mortos em Cristo, não são todos os mortos, são os mortos em Cristo. Os que morreram nessa expectativa, os que reconheceram o senhorio de Cristo. Eu não sou a pessoa mais polida, tá, para essa parte evangelística, mas eu posso fazer um adendo aqui, eu sei que tem pessoas melhores do que eu para isso. Se eu e você não reconhecermos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vamos ao inferno. Eu sei que hoje as mídias, os globalistas e tudo que está aí, eles chamam esse discurso que eu estou falando para vocês de um discurso de ódio. Não é, meus queridos, é um discurso de muito amor. Se eu e você não reconhecermos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não provaremos da primeira ressurreição. Então, o texto bíblico diz que nós provaremos da segunda morte, a condenação eterna, o lago de fogo e enxofre. Porque só há um caminho que conduz à vida, que é por meio de Jesus. É simples assim. Junão, eu não acredito nisso, que o Senhor tenha misericórdia, queridos, de cada um de nós e nos conduza a essa verdade. Mas esse é o destino final de todas as coisas. Não é um papo de religião, é um papo da verdade que é a Bíblia. A Bíblia vai se cumprir cabalmente. As pessoas podem tirar sarro, as pessoas podem não acreditar. Assim, nós oramos, né? Eu não tenho prazer, gente, na morte de ninguém. Principalmente a do ímpio. Mas o Senhor deixou muito claro os destinos finais de toda a humanidade. Como eu disse, tem pessoas mais polidas para pregar sobre isso, tá bom? Sobre o amor de Deus, sobre essa obra redentora que nos leva... para mim, resume-se a isso. Nós reconhecemos esse senhorio do Senhor e nos abraçamos e assim, nos deixamos consumir por essa verdade, nos santificamos, porque sem santidade, meus queridos, ninguém verá o Senhor. É condenação eterna. Mas aqueles que creem, eles têm uma viva esperança, uma expectativa maravilhosa em Deus, que é ressuscitar no último dia. Não, mas você está falando aí de exemplos de Lázaro, essa situação aqui por ocasião de Eliseu, né, esse homem que ressuscitou. Vão para Jonas. Eu vou te dar exemplos pontuais e depois eu vou generalizar, tá bom? Jonas, profeta Jonas. Profeta Jonas, se você estudar um pouquinho ali os 4 capítulos, né, do livro, é um livro bem curtinho, você vai ver um homem ali que resolveu abortar o plano de Deus. Ele achou que podia ganhar de Deus. Então, a minha versão aqui diz que um grande peixe, depois de muita turbulência, tá bom? Consequência, gente, de não ir na direção que o vento está soprando. Eu vou ler o capítulo 2 com vocês. Olha só o que aconteceu aqui. Então, de dentro do peixe, Jonas foi parar lá dentro, tá? Por desobediência, por abortar planos, abortar processos, não entender para onde o vento estava soprando. O vento era para ir em Nínive, não em qualquer outro lugar. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Eu gritei do Sheol. Tá? A palavra grega é Hades. E Hades e Sheol é a mesma coisa, é o que a sua Bíblia aí traduziu como inferno. A minha aqui, a NVT, fala sobre o mundo dos mortos. Eu disse, tá? Hoje eu vou desafiar vocês, tá, gente? Para mim, Jonas, eu sei que tem gente que quer espiritualizar o texto, que ele ficou guardado no cantinho aqui da boca, aqui, ó,
da baleia, né, ou do grande peixe, como alguns preferem. Gente, é humanamente impossível, não tem como. São 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quantidade de ácido que tem lá dentro. Jonas teve, para mim, o que hoje no mundo moderno nós chamamos de EQM. Ele teve uma experiência de quase morte. O texto está dizendo que do Hade, do Sheol, que é o mesmo lugar, tá? Ele clamou ao Senhor, ele caiu em si. A alma dele que se desprendeu da matéria, desse corpo físico dele, clamou ao Senhor. E o texto ainda diz assim: e tu me ouviste. Olha só, nas profundezas do oceano o Senhor me lançou, e eu afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui coberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: tu me expulsaste de tua presença, e no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Ele desceu ao Hades, gente. Tá bom? Mas tu, Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando a minha vida se esvaía, por isso que eu penso que é uma EQM, tá bom? Me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti em teu santo templo. E aí ele fala, né, que o final aí do capítulo 2 fala: então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Para mim, vomitou só a matéria, vomitou o corpo de Jonas. O que é a barriga, o ventre do grande peixe? Sepultura. Mas quando nós clamamos, isso aqui é uma coisa bem comum na Bíblia, tá bom? Muito incomum. Jonas tendo esse entre lá e cá, do Sheol, ele clama ao Senhor. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, eu vou dar vida ao sepulcro. Jonas, você vai cumprir tudo aquilo que eu pedi para você cumprir. Você vai até Nínive e você vai pregar arrependimento para aquele povo. Depois vai ficar bravo ainda, tá, gente? Não adianta você ficar bravo. Você vai, depois ainda Deus dá uma lição nele, tá? Com uma plantinha que cresce, então não vou entrar nisso daí. Mas há vida dentro do sepulcro, gente. Mais um, vamos lá para Ezequiel 37. Esse acho que grande parte de vocês conhecem, né? Ezequiel. A minha aqui diz assim, ó, vou ler alguns versículos, tá? A mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Aqui é uma sepultura coletiva, tá bom? Não é só de um homem. Um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Ossos secos, então. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Eu te pergunto, meus queridos, há vida dentro da sepultura? Ah. Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me diz: profetiza a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Repara que não é o homem centralizado, é o Senhor centralizado. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e o cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, Ezequiel começa a ter uma experiência maravilhosa nessa visão. Ele começa a ver osso batendo com osso, no meio de um vale, de uma sepultura coletiva de muitos ossos secos. Tá bom? E aí diz que, enquanto eu profetizava, ouviu-se todo o vale, o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Gente, que coisa maravilhosa. Cada ossinho. Você imagina um vale todo esparramado. Sepultura, gente, jogado lá. Osso com ossos, encaixes perfeitos. Cada um no seu devido corpo. Tá? É isso que Ezequiel está vendo. Uma coisa extremamente organizada. E o texto ainda diz assim: enquanto eu observava, os músculos e a carne se formavam sobre os ossos. Eu falei que hoje ia ser doideira, gente. Porque a gente está muito acostumado com essas circunstâncias exteriores que tem, ó. A gente ficou muito sensível aqui na carne. E as coisas do Espírito lá dentro, a gente... É isso que eu quero te provocar.
Vocês têm noção do nível de experiência que esse homem está tendo? Aqui está dando detalhes de uma sepultura coletiva, osso colando com osso, músculos, nervos, pele sendo criado, vai se formar um grande exército. Eu te pergunto o seguinte, o concurso que você desistiu de estudar porque tinha 300 por 1, e você falou assim, se Deus quiser, quando foi que Deus pediu para a gente parar de lutar? É isso que eu quero te provocar. Se Deus ele é capaz de fazer esse tipo de coisa, por que ele agiria diferente com a gente? Né? Aqueles que estão tentando ter filho, não, mas já tentamos, é a tua sepultura, é o lugar de morte. E quem falou para você parar de orar? Quem falou para você parar de profetizar? A gente fala, não, mas se Deus quiser, Ele manda. A minha pergunta é, quantas orações você já fez? Quantas horas estão investidas, derramando lágrimas diante do Senhor? Ah, meu ministério não vai para frente. A pergunta é, o quanto que a gente tem clamado e chorado aqui, gente? A igreja não vai. A pergunta é, quanto que nós temos derramado lágrimas nesse carpê aqui? Essa é a pergunta. Porque quando foi que Deus deu ordem a gente parar de orar e de se colocar na posição? Quando foi que Deus emitiu essa ordem? Quando a gente olha para a igreja de Éfeso, o Senhor diz assim, vocês abandonaram o primeiro amor. É vocês, não tem nada a ver comigo. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta. É uma responsabilidade nossa, gente, da igreja. Fomos nós que abandonamos. Fomos nós que perdemos a esperança. Fomos nós que deixamos o primeiro amor. É uma responsabilidade. Lembra do trabalho em conjunto? O Espírito Santo operando em nós, vindo sobre nós, fazendo uma obra em nós e sobre nós. Mas aqui tem que ter um querer, gente. Quando eu comecei a paquerar a Renata e a gente começou a orar, e a gente começou... Renata é minha esposa, para quem não sabe, tá? Se só há contrapartida de um lado, chega uma hora que você desiste. Fala assim, não está afim, não vou forçar a barra com a moça. É ou não é? Deus está esperando a mesma coisa, igreja. Deus está esperando um mover da nossa parte. Uma resposta. Como é que eu posso responder o amor dele? Gente, eu só posso responder o amor dele dando uma resposta de amor. Esperando com expectativa a sua vinda. Mas Pedro vai dizer assim, antecipando a vinda do Senhor. Gente, isso é móvel. Dá para antecipar. É uma igreja que está preparada. É uma igreja que está avançando em relação a isso. Não é uma igreja que, assim, nada contra, gente, tá? Eu não quero que vocês me vejam aqui como um carrasco, mas a gente está sentadão esperando o anjo trazer a bênção. É um trabalho de correspondência, gente, de intimidade, de responder à resposta, de dizer sim ao chamado, de não desanimar. Lembra da parábola? Está vendo como é que as coisas vão vindo aqui, gente? Eu já vou voltar, senão eu perco o time de novo. O pessoal fala a parábola na verdade, o pessoal chama ela do juiz iníquo. Eu não gosto, porque não tem nada a ver com o juiz, tem a ver com a viúva que é persistente. A parábola, para mim, é da viúva persistente, não do juiz que é iníquo. Mas, enfim, quem é a gente no filo do pão? Jesus começa Lucas 18 dizendo sobre o dever nosso, de sempre orar e nunca esmurecer. Mas a gente é bom em nunca orar e sempre esmurecer. A gente gosta de inverter as ordens bíblicas, porque faz parte da nossa natureza caída. Enfim, gente, eu quero provocar vocês. Olha o que Deus está fazendo aqui. E a questão é, igreja, por que a gente parou de lutar os combates do Senhor? Ah, aquele vizinho meu que não é, Júnior, é que você não conhece aquele meu vizinho. O bicho é o cão. Ele nunca vai se converter. Ele pode ser o cão ao quadrado. A questão é, quem falou para nós pararmos de orar? Quem falou para... Jesus já desceu e deu o comando assim, gente, lá atrás, lá em Mateus 28, eu falei assim, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a grande comissão, ok? Jesus já veio com uma ordem dizendo assim, gente, acabou, pode parar que já deu, tá bom demais. O ide continua valendo. Então, quem foi que nos deu a ordem de comando para pararmos? De tomar posições estratégicas, de lutar pelos nossos sonhos. Não, João, é que você não sabe. A economia, meu Deus do céu, a economia, João. Gente, eu acompanho essas coisas. Eu sou ligado, assim, num grau alto, em geopolítica, economia, essas coisas globais que estão acontecendo, Oriente Médio. Eu sei o que está por vir, eu sei disso. Não é nem revelação espiritual. Eu estou vendo a formação de todas as coisas.
Mas aonde que está na Bíblia a ordem de comando do Senhor dizendo assim, gente, quando vocês veem Israel lá, a guerra, tal, Oriente Médio, os muçulmanos, faz o seguinte, vocês se escondem da igreja e fica lá. Quando eu vier, eu vou resgatar todos vocês. Não é essa a instrução bíblica. O ID continua valendo. O 1 Tessalonicenses 5,18, orem sem cessar, sejam pacientes na tribulação, alegrai-vos na esperança que nós temos. Perseverem em oração, isso é Romanos 12,12. Nós não temos esse comando da parte do Senhor, gente. Então a minha provocação para nós, tá, hoje, nessa noite, esperamos a Nova Jerusalém, esperamos as coisas do céu, as realidades do céu, a cidade cujos fundamentos são eternos? Sim, essa é a nossa grande esperança. Mas nós estamos em combate. Uma carreira, Paulo fala a Timóteo que uma carreira nos foi proposta. A questão é, a gente vai responder essa carreira, ou nós vamos, não, porque o que importa mesmo é o céu. Aqui, e aí o pessoal entra nesse dualismo, a matéria para nada serve, o corpo, isso é um pensamento grego muito antigo, que levou muita gente à libertinagem. Tá? Lá no começo, muita gente se entregava a todo tipo de imoralidade sexual, ia para a igreja, para os seus cultos cultuados, dizendo assim, uma coisa tem nada a ver com a outra, uma coisa é a matéria, outra coisa é a nossa espiritualidade. E Deus nunca dividiu essas coisas. Espírito, alma e corpo fazem de nós um ser só, único. Tanto é que no fim dos tempos, o pessoal fala, o que importa, aí pega o Marçal lá, né? O que importa é Deus salvar a sua alma, o resto é resto. Não, queridos, Deus vai salvar a sua alma, você vai ressuscitar num corpo incorruptível. A salvação, a obra da redenção, ela é completa. Deus não vai ficar devendo nada para o Satanás, e nem para o pecado, e nem para ninguém. Todos aqueles que andam no caminho do Senhor Jesus vão experimentar uma obra de redenção completa. Começou no seu novo nascimento, com transformações na nossa alma. E nós vamos provar de um corpo, gente, que não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais lágrima, nós não vamos mais padecer diante dessas coisas. João, você está doido? Não estou doido, gente. Isso é evangelho. É que muitas vezes a gente ficou tão empantumado com a ideia antropocêntrica, seu sonho, isso ok, você é o centro, que nós esquecemos os fundamentos básicos da nossa fé. Vamos lá. Deixa eu acabar de ler aqui, que eu até me perdi aqui, o Ezequiel 37, né? Está formando um monte de coisa, é uma doideira só. O verso 9 diz assim, então ele me disse, filho do homem, profetize aos quatro ventos, anuncie-lhes uma mensagem, diga assim, diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopra nesses corpos mortos, para que voltem a viver, vida dentro da sepultura de novo. Então eu anunciei a mensagem como ele havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles, todos, não foram alguns, não foi só um, não foi 99%. Todos os corpos que estavam naquele vale de ossos secos, eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Vida aos sepulcros. Não é um exemplo isolado, não é um caso de um Jonas, de uma situação lá de Elias com aquele moço, uma situação de Lázaro, não é. São muitos exemplos de vida dentro da sepultura. Atos capítulo 2. A partir do verso 22 diz assim, Pedro está falando aqui, tá? E ele diz assim, povo de Israel, escute, Atos 2, 22. Escute isso, igreja. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda dos gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus, o Pai, o ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. Vida ao sepulcro. Lembra que colocaram Jesus naquele túmulo? Vida ao sepulcro. O texto ainda continua dizendo assim, a respeito dele disse o rei Davi, vejo que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve, meu corpo repousa em esperança. Preste atenção, pois tu não deixas a minha alma no Sheol, tá? Entre os mortos. Na verdade, a palavra aqui é Hades, porque nós estamos falando do Novo Testamento, estamos falando aqui do grego.
nem permitas que o teu santo apodreça no túmulo. O que Davi estava falando lá no Salmo que Pedro está recitando? Davi teve uma visão profética a respeito do próprio Senhor Jesus. Não estava dizendo a respeito dele mesmo, que a sua alma não ficaria no Sheol e nem o seu corpo apodreceria num túmulo. Ele está vendo a respeito do Senhor Jesus, porque ele está vendo vida dentro do sepulcro. Tanto é que o texto continua dizendo o seguinte, tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com alegria da tua presença. Irmãos, agora Pedro vai explicar isso. Permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está aqui entre nós. Mas ele era profeta e sabia que Deus havia prometido debaixo de um juramento que um de seus descendentes se sentaria em seu trono, aqui Jesus. Tá? Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos e nem o seu corpo apareceu ou apodreceu, tá? No túmulo. O verso 32 ainda diz, foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas oculares dessa situação. Vida aos sepulcros. Não, mas esse negócio é uma doideira. Vamos lá. Apocalipse diz o seguinte, que Jesus, talvez você não esteja habituado aos termos, tá? Ele é o primogênito de dentre os mortos. O que é isso? O primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Quer ver que legal agora? Vamos dar uma olhadinha, por favor, em 1 Coríntios. Avança um pouquinho sua Bíblia aí. No capítulo 15. Junão, o pessoal acha que eu estou pregando em sentido figurado. Eu estou falando, gente, quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Eu estou falando de vida dentro do sepulcro. Eu, quando vou em funerais, para ser bem literal, não tem como mais ser, como ser mais literal que isso. Eu, quando vou em funeral, para dar um exemplo melhor que esse, eu vejo lá a carcaça. Eu não estou aqui desrespeitando ninguém, um dia vai ser a minha, pode ser a minha. Tá? Se o arrebatamento da igreja não acontecer, deitado lá. Eu sei que é triste, eu sei que é luto, mas quando eu olho para aquilo lá, o fulano, a fulana que está ali, que eu sei que morreu em Cristo, eu falo assim, aqui ficou só isso que é corruptível, é só a matéria apodrecendo. Ele está lá no terceiro céu, junto do Senhor, e quando o Senhor vier em glória, meus amigos, esse cidadão que está aí, ele vai ressuscitar em glória. Nós vamos cear junto, Apocalipse 19, nós vamos ter uma mesa, a gente vai comer, a gente vai cear junto. Por isso que eu disse que essa mensagem ela é uma doideira. Porque a gente está cheio de entorpecimento das coisas desse mundo. Ali é um até logo. Eu estou falando de cristãos, tá bom? Ali é um até logo. Aqueles que partiram nessa crença, doando a sua vida, dando a sua vida ao Senhor, eles vão ressuscitar, gente. Eu vou ler o texto. Junão, eu não acredito nisso. Eu sei que tem muita gente com dificuldade. Aí nós estamos falando de um outro problema que eu não vou tratar aqui hoje. Nós precisamos rever se você é cristão. Aí é outra parada. Porque eu tenho muitos colegas, né, muitas pessoas ao meu redor que não acreditam nisso. Só que aí eles não são cristãos. Essa ideia de ressurgir dentre os mortos é uma outra conversa de trabalhar fé. Convicção do Espírito Santo. São outras questões. Eu estou falando com cristãos. Se você se diz cristão, então você é um pequeno seguidor de Cristo, não é isso? Então você vai agir como ele agiu, você vai ter o caráter santo. Um monte de mensagem que a gente ouve. Ele ressuscitou dentre os mortos, e se nós viemos a morrer, se Jesus não voltar antes, você também vai ressuscitar por causa dessa viva esperança. Vamos ler o texto, que o texto fala melhor do que eu. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz assim, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida que nós estamos vivendo, nós somos os mais dignos de pena de todo o mundo. Algumas versões falam que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque sofremos por causa do Evangelho, somos perseguidos, abrimos mão de tantas coisas, renunciamos, e depois morreu, acabou. É um povo infeliz mesmo. E Paulo vai continuar construindo a ideia, tá bom? Mas se de fato Cristo ressuscitou dos mortos, ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormecem. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos, e aqui nós estamos falando de nós, ou daqueles que já morreram em Cristo, tá bom?
Afirmar que é nosso talvez seja um pouco demais, porque se Cristo volta, a gente já vai ler isso, os vivos em Cristo, eles provam da transformação desse corpo físico que nós estamos vendo, num corpo glorificado, porque esse corpo não pode herdar as verdades do céu, a cidade cujos fundamentos são eternos, tá bom? Por uma questão até física, se você for tentar encontrar... O homem está com dificuldade de chegar na Lua, cara. Tem hora que eu fico olhando e falo, meu Deus, o que dirá alcançar as regiões celestiais mais altas? Esse corpo explodiria literalmente, tá? Por causa da lei da gravidade e tantas outras coisas que estão por aí. Mas Paulo diz assim, assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberão uma nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou com o primeiro fruto da colheita. E depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então, está vendo? Não é uma coisa que eu estou afirmando aqui para vocês, que eu achei que estava dentro da minha cabeça. Então virá o fim, quando Ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine, até que Ele tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Agora, olha que coisa maravilhosa que Paulo vai dizer. Verso 50, do mesmo capítulo. Estou dizendo, irmãos, que este corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu vou lhes revelar um segredo maravilhoso. Nem todos morreremos, tá? Paulo usa muito esse termo para falar da partida dos santos, né? Nem todos dormiremos, ok? Mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós, os que ainda estivermos vivos, também seremos transformados. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado num corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz, e aqui Paulo vai citar o profeta Isaías e o profeta Oséias junto, dizendo, a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, aonde está o teu aguilhão? E ainda ele fala, né, o pecado é o que deu força, tá? Ele é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, vai terminar o capítulo. Portanto, meus amados irmãos, sejam sempre inabaláveis, perseverem. Não é para parar de lutar, não é para dizer assim, agora está na mão de Deus, agora... Persevera, o texto diz, portanto, meus amados, sejam fortes e firmes, ou seja, estamos em combate durante essa vida passageira. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, porque vocês sabem que o trabalho do Senhor, no Senhor de vocês, ele não é inútil. Entendeu? É para você continuar guerreando. Porque Deus pode dar vida ao sepulcro, gente. O problema é que nós nos acostumamos, gente, com o ateísmo, nos acostumamos com a falta de fé. Eu acho interessante que muitos pedem um sinal do Senhor, né? O Senhor nenhum sinal será dado, senão um sinal do próprio Jonas. Eu fico pensando, cara, que sinal fabuloso que Jesus deu, e os caras não prestaram atenção. Era um sinal, eu dou vida aos sepulcros. E este é o sinal que vocês vão ter. Aquele homem que estava morto, eu trouxe de volta à vida para cumprir o meu propósito. Este é o sinal que eu os dou. Só que a gente não se atenta, gente. É mais fácil ter um conformismo. É mais fácil olhar para o meu casamento e dizer assim, que se arrebente tudo. Né? Continuo vivendo debaixo do mesmo teto, mas separado. Meus amigos, Deus pode dar vida ao sepulcro. Está morto, Deus pode trazer vida. É mais fácil olhar para a minha profissão e dizer assim, foi essa... Não vou usar esse termo aqui, que ele é chulo. Foi essa nhaca que Deus me deu. Fazer o quê, né? Meu amigo, Deus pode dar vida dentro do sepulcro. É um sepulcro, você ir trabalhar, amanhã é segunda, ir trabalhar, meu Deus, é a morte, Jesus, segunda-feira. Deus pode dar um novo fôlego de vida dentro do sepulcro. Como eu disse agora há pouco, é a vaga lá, é 300 por 1, não, meu Deus, se Deus quiser vai ser meu. Eu não vou nem estudar. Quem falou para você parar? Lembra, é um trabalho, Deus dá vida ao sepulcro, mas vamos lá, amigão, vamos estudar esse negócio, vamos perseverar, vamos dar o melhor da gente, vamos fazer a aula, vamos. Onde que a gente entendeu que é para parar, que a vida é assim mesmo, é a síndrome de Gabriela, né? A vida é assim mesmo, é assim, eu vou levando, deixa a vida me levar, né? Vida leva. A gente está assim, gente.
E a vida está levando, gente. Não se engane, gente. A vida, preste, isso é duro, tá? Deus não precisa de mim. Deixa a vida te levar, João, então vai levando. Vida leva. Hoje 30, amanhã 40, hoje 40, né? Amanhã 50, 60, 70, 80. E o corpo de João está lá na sepultura. E o que Jesus prometeu é, por causa da tua fé no meu filho, por causa da tua fé no meu filho, no último dia você ressurge. Mas aquela vida que era para você ter uma vida triunfante, por causa da obra do meu filho, você abriu mão. Então são extremos, gente, que às vezes a gente vê a teologia da pobreza, né? O crente tem que ser um desgraçado, velho. Ele tem que andar com roupa furada. Porque senão não é crente mesmo. Porque o crente mesmo, calça rasgada, porque aí ora mesmo, calça rata, tênis fura. Esse aí, porque assim, irmãos, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no... Os caras usam um versículo. Eu lembro que quando os mais antigos aqui vão... Eu vim, gente, eu tinha vergonha de vir de tênis novo para a igreja. O pastor vai achar que eu estou em pecado. O pessoal da igreja não vai nem querer conversar comigo, vai. Se você comprava uma moto, eu lembro que eu tive uma moto, meu Deus, eu queria esconder, eu queria chegar na igreja a pé. Com medo de alguém ver a moto e falar assim, olha lá, se está trocando, é porque está... Mas hoje a maior parte da geração, que é a maior parte que eu vejo que já é uma geração mais... É uma outra ponta. É a da prosperidade. Você não foi para a praia, irmão, no final do ano passado? Não foi. Está em pecado, hein? Deus não está te abençoando, maluco. Você está em pecado. Certeza que você fez alguma coisa que deu. É consequência de Deus. Está sem dinheiro na conta? Consequência. Você está dando o dízimo? Será que você não está sofrendo alguma consequência do teu pecado? O pessoal hoje pegou a outra ponta do extremo. E a gente precisa achar um equilíbrio, gente, tudo isso. Cristo é o centro. Ele é o centro. E como Ele é o centro, muitas coisas podem vir sobre a nossa vida como bênção. Hebreus 11, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Recompensador. Romanos 8 diz assim, se Deus o Pai não... Gente, Ele não deixou de dar o Filho por amor a nós. Ele não nos daria também todas as demais coisas. Então é de se pensar, porque a Bíblia ela não se anula, ela não se contradiz. Ela se complementa. Gente, o que eu vejo aqui hoje é que Deus quer dar vida aos sepulcros. Vida aos sepulcros. Assim, o Fer veio ali, eu até falei assim, não toca nada, eu não quero mexer com a tua emoção durante o culto. Se quiser tocar agora, pode. Quiser tocar, nós vamos orar e acabar o culto. Daí nós vamos crer que há vida dentro do sepulcro. O que eu percebo aqui, gente, é que tem processos que você abortou. Você matou o processo. E Deus está dizendo assim que às vezes eu não estou... Gente, por favor, eu não quero expor ninguém. Você matou o processo que eu estava fazendo na tua vida. E a gente ainda coloca a culpa em Deus. O Senhor não me abençoou. Você abortou o procedimento que Deus estava operando. E aí você enterrou. Não é? Enterrou aquela chama que queimava. Enterrou... Muitas vezes, não é sempre, tá? Muitas vezes os sonhos que estão aqui dentro, que você acha que você é cheio de criatividade, né? Um cara assim, que teve uma ideia. Foi o próprio Espírito do Senhor que um dia pairou sobre você e te deu esse pensamento. E por bater em 2, 3 portas e não dar certo, a gente enterrou. Está lá na sepultura. Mas vocês já entenderam, né? Que Deus dá vida à sepultura. Quero convidar você, se você quiser ficar em pé, sentado, mas a ideia de fechar os olhos, gente, é que você pode se concentrar naquilo que você vai orar diante de Deus. Deus nunca colocou a gente numa enrascada, gente. Nunca foi uma enrascada. É cada coisa que eu vou falar. Se tem rim aqui que está morto, nós vamos orar aqui por vida à sepultura. Corações, quando eu digo coração, é o órgão, tá? O coração. Está meio ruinzinho. Vida às sepulturas. Vida às sepulturas, Senhor Deus. Algum órgão, Senhor Deus. Músculo, Senhor Deus. Nosso corpo físico... Nós vamos declarar aqui, Pai, vida às sepulturas. Vida ao sepulcro, Senhor Deus. Vida ao sepulcro, Senhor. O Senhor não nos chamou, Pai, para uma vida de preguiça, Senhor Deus.
O Senhor não nos chamou, Deus, a gente está querendo tirar o corpo fora, Senhor Deus. O Senhor não nos chamou, Deus, para estarmos entrincheirados, Senhor Deus, como soldados muitas vezes, Senhor Deus, covardes, Senhor. Como homens, Senhor Deus, que por causa de um tiro, de uma facada, Senhor Deus, resolveram parar de lutar porque tinham um ferimento, Senhor Deus. Abortaram, Deus, os processos de combate, Senhor Deus. Abortaram de alguma forma, Senhor Deus, aquilo que o Senhor estava movendo e que era, Senhor Deus, algo espetacular. Mas hoje, Deus, eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui, Pai, porque o Senhor quer colocar vida, Deus, a esse sepulcro, Senhor Deus. Há processos aqui que serão restaurados, Senhor Deus, nessa noite. Há processos que serão startados aqui nessa noite, Deus. E o Senhor vai chamar de volta à existência, Deus. Eu não estou dizendo aqui, Deus, que os processos dolorosos vão simplesmente desaparecer. Eles vão aparecer, Senhor Deus, porque nós vamos aprender em meio à dor, Senhor Deus. Vamos aprender a obediência, vamos aprender, Senhor Deus, os teus caminhos, que são mais altos, Senhor Deus, do que os nossos caminhos. Nós vamos entender um Deus que tem pensamentos, Senhor Deus, que são mais altos, Pai, do que os pensamentos do homem, Senhor, Pai. Pensamentos de paz e não de guerra, filho. Eu não te trouxe a esse lugar para você morrer, filho. Você não vai abortar aquilo que eu tenho para a sua vida. Eu tenho pensamentos de paz e não de guerra. Eu vou lhe dar um fim proveitoso, um fim de bem e não um fim de morte, diz o Senhor. Eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. Vivos, vivos. Deus, nós oramos aqui nessa noite, Pai. Traz vida à sepultura, Senhor Deus. Chegará o dia, Senhor Deus, que os mortos ouvirão a sua voz. Do túmulo eles ouvirão as suas vozes, Senhor Deus. E eles hão de ressurgir, Pai, em glória. Eles hão de ressurgir em poder, Senhor Deus. Porque o Senhor é a ressurreição e a vida, Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus, Senhor. Tu és, Senhor Deus, a ressurreição, a vida. E nós chamamos aqui os Lázaros para fora, Senhor. E não nos importa quantos dias já está morto, Deus. Quantos meses, quantas estações. Deus, eu vejo aqui mulheres, Senhor Deus, que desde a sua infância foi colocado algo genuíno do próprio Espírito do Senhor, Pai, no coração delas, Jesus. Mas que morreu, Senhor Deus, por causa da palavra dos homens. Morreu, Senhor Deus, por causa dos destemperos da vida, Senhor. Deus, das profundezas da nossa alma, Jesus, nós dizemos: viva, 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 sopra o teu Espírito, Senhor Deus. Mulheres que desacreditaram, Senhor Deus, num lar saudável, Pai, porque foram de alguma maneira abusadas emocionalmente, Senhor Deus. Porque sofreram nas mãos de homens, Senhor Deus, que não eram homens de verdade, Senhor. Nós trazemos aqui, Senhor Deus, o bálsamo do Senhor, Pai. O sopro de vida, Pai. Deus de vida, nunca foi culpa sua, Senhor. Foi só preguiça nossa, Pai. Foi só falta de se colocar no lugar, Deus, que a igreja sempre deveria ter se colocado. Foi só, Senhor Deus, muitas vezes covardia, não é culpa sua, Senhor. Nós nos arrependemos nessa noite aqui, Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, colocar a nossa boca no pó, Jesus, e dizer: Deus, perdoa-nos, porque há um lugar de glória preparado para a igreja triunfante. Em Cristo Jesus, Senhor Deus, os portais se abrem e a igreja gloriosa canta: quem é o Rei da glória? O Rei forte e poderoso, invencível em todas as suas batalhas, Senhor. Essa igreja que é apaixonada pela presença, Jesus. Vida aos sepulcros, Senhor Deus. Vida aos sepulcros, Deus. Corações de homens aqui, Senhor, que muitas vezes queriam se deliciar no trabalho, Jesus, mas as portas se fecharam, Deus. A oportunidade não foi dada, Senhor. Se sentiram incapazes em momentos cruciais, Deus. Deus, nós chamamos de volta à existência, Senhor Deus, aonde há morte, aonde aqui há espírito de autocomiseração, homens dizendo: eu não consigo, eu não sou capaz. Ei, eu sou o Senhor teu Deus, te digo: não temas, filho. A capacitação vem do alto, ela não vem dos homens, ela vem do alto. É o meu Espírito que o habilita a andar em lugares altos. Ei!
Aos jovens que aqui estão, meu Deus, a concorrência é demais. Não há um lugar para mim nesse mundo, muitos dizem. Ei, jovens, ouçam a palavra do Senhor, eu os formei. Por causa da minha vontade, vocês vieram a existir e eu tenho um lugar para vocês. Sou eu que abro portas e fecho portas, diz o Senhor. Mas eu preciso de uma igreja vibrante, eu preciso, diz o Senhor, de uma igreja que está recostada aos ombros do amado. Ao cheiro das águas. O Senhor fará brotar, Senhor Deus, uma nova esperança, Jesus. Eu não os chamei para uma vida de fracasso e de derrota. Eu os chamei para ser a minha noiva triunfante sobre a face da terra. Pessoal, eu não quero expor ninguém, tá bom? Mas se você está sendo assim vencido mesmo pelo desânimo, sabe, pela incapacidade de tomar uma atitude diante das situações aí fora, eu gostaria de orar com você aqui. Então eu não vou entrar nessa doutrina aqui agora, tá? Mas eu quero impor as mãos sobre você. Tá? Hebreus capítulo 6 fala sobre essa questão do impor as mãos. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter suas lutas, cara. Você vai ter que se posicionar diante de algumas coisas, você vai ter aflição. Mas eu acredito nessa vida aos sepulcros, nesse vento que sopra, ele traz vida de dentro para fora. Para te explicar um pouco melhor, não é como se amanhã você saísse e as circunstâncias exteriores mudassem. Né? Você recebeu um aumento, você arranjou um novo emprego, aí você fica felizão. Isso é um nível raso. Legal, mas é um nível raso. Eu estou falando de uma transformação que ela vem de dentro para fora. A vida do próprio Espírito de Deus, ela toma você de uma tal maneira que legal se tudo der certo, legal se continuar como está, mas eu vou estar na brecha, eu vou estar ali como um guerreiro do Senhor. Ainda que os meus olhos não vejam. Esse é o convite, gente, a andar por fé. E se você, assim, realmente está necessitado, eu estou falando de necessidade, tá, gente? Necessidade mesmo. Também, se você tiver liberdade de vir, eu quero que você venha até aqui à frente também. Pode chegar aqui, pode vir bem na frente. Quando eu falo de molhar o carpê com choro, eu não estou brincando, é sério mesmo, gente. Não é sobre a pessoa, não é sobre... É sobre o altar do Senhor, é sobre o que o Senhor está fazendo. João, é um negócio assim muito violento mesmo que eu estou passando. Você nem faz ideia. Eu acredito que há portais abertos aqui. Talvez você não esteja acostumado com essa linguajar, tá? Anjos de Deus subindo e descendo. Porque eles estão anjos de Deus estão constantemente diante do Pai. E eles estão atentos. Na verdade, você pode falar com o próprio Senhor. Gente, eu quero... Vocês me desculpem, tá bom? Eu quero ousadia. Você foi levantado para ser alguém que está diante... O véu foi rasgado de alto a baixo. É Deus falando assim, ó, partiu de mim, eu rasguei o véu daquele santuário para você poder entrar nesse lugar onde a glória habita. E você poder se oferecer como um sacrifício vivo. A minha pergunta é, qual é a dor? Qual é a necessidade, gente? Qual é o pedido? O que é que você quer? O que é essa necessidade? Então, coloque diante de Deus. Os pastores, se quiserem aqui, imponham as mãos, tá bom?
Tome posse dessa palavra. Que Deus abençoe a semana de cada um. A graça, a paz, as consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês. Eu não gosto de fazer essas coisas, mas eu vou falar, tá? O que tinha que ser pregado já foi. Mas uma das coisas que me impressiona no ministério de Eliseu, e o Júnior falou aqui, é que Eliseu desafiava as pessoas que estavam em dificuldade a fazerem com que os seus milagres acontecessem. Esse é o desafio de Deus para nós hoje. Você pode ver que um homem certa vez deixou o machado cair dentro da água. O que Eliseu fez? Pegue o cabo, coloca na água e o machado vai flutuar. Talvez seria mais fácil fazer uma campanha de oração e pedir para Deus trazer o machado de volta. Produza o teu milagre. Produza o seu milagre. Creia que o Senhor é poderoso para fazer vir à existência isso que você tem orado aí. Amém. Que Deus abençoe. Vão com Deus.